Para quem não me conhece, eu sou a Juliana. E eu sou o Rafael. E hoje a gente está aqui para compartilhar com você uma história, um testemunho daquilo que a gente viveu. É isso aí. Nosso testemunho hoje é sobre um milagre chamado Davi. A gente se conheceu dia 15 de agosto de 99. Faz 18 anos que a gente se conhece. E nós estamos casados há 11 anos já. Sei que a gente é bem jovem, né? Mas nós já vivemos muita coisa juntos aí, enfrentamos coisas difíceis na nossa vida, momentos de alegria, e tudo nós enfrentamos com muito companheirismo, né? Muito amor. E mais ou menos nesse tempo que a gente se conheceu, foi o tempo que a gente conheceu a Cristo. A gente passou a entender realmente quem é Deus, quem foi Jesus Cristo, e quando a gente conheceu esse amor inexplicável, que não tem como medir, não tem como contar, nós passamos a querer fazer a obra de Deus, a seguir a Deus, a servir a Deus. Começamos a trabalhar para o Senhor na igreja e na obra dele. E Deus preparou aí que a gente cuidasse dos jovens, o que nós fazemos até hoje. E eu creio que eles foram aí, eles são, né, os nossos filhos aí que nós não tivemos na época. E Deus nos deu aí para que a gente possa cuidar deles, né? E é isso que a gente tem feito, com as nossas limitações, nossos erros, né? Tentando acertar a cada dia, mas Deus tem nos capacitado, né? E chegou um tempo que acho que todo casal pensa nisso, né? Em ter filho. Como a gente falou, a gente aproveitou bastante o nosso tempo juntos aí de namoro, de noivado, casamento. E eu acho que você vai ficando velho, né? Nós recebemos uma promessa de Deus que nós teríamos o filho, né? Que Ele nos daria uma herança. E nós confiamos naquela palavra, naquela promessa. E mesmo assim, continuamos aí fazendo a obra, continuamos fazendo aquilo que o Senhor tinha colocado nas nossas mãos para fazer. E aguardando esse momento tão esperado, né? Que era ter um filho. E até que em 2009, nós recebemos a notícia, né? Vamos dizer assim, que a Ju engravidou, né? Foi uma festa e uma alegria para nós, 2009 isso. Você vai fazer o primeiro ultrassom para ouvir o coraçãozinho do bebê. E nós fizemos o primeiro ultrassom e nada, né? Não ouvimos. Mas a médica disse que era normal, que estava muito cedo, e marcamos um outro ultrassom e depois o outro e não aconteceu. Não ouvimos o coração desse primeiro bebê lá em 2009. Eu precisei fazer uma curetagem, ir para o hospital, o que acabou sendo mais chato ainda, o que acabou sendo, né, pior, porque a situação já não estava legal, a gente já estava triste e teve que ir para o hospital ainda para tirar esse bebê que ficou ali. E não foi um período muito fácil para nós, foi bem difícil, só que nesse momento eu estava até forte, eu queria que aquilo que Deus deu, se Deus desse, Deus tirasse, louvado seja o Senhor. Eu estava em paz, eu sabia que Deus podia fazer como Ele quer, como Ele quisesse, e ia ser a melhor coisa pra gente. Mas o Rafa, né, Rafa, nessa época... Confesso que nesse primeiro momento, em 2009, fiquei muito mal, né? E a gente começa a pensar em questionar até Deus, né? Por que disso, por que aquilo? O Senhor prometeu, então não era promessa. Foi o homem que disse. E como a gente falou que fazia tanta obra do Senhor, então, né, você acaba desanimando, a vontade de parar, deu vontade de sair da igreja, como muitos fazem. Mas foi um tempo, graças a Deus, muito rápido. E logo após isso a gente continuou, voltou a fazer aquilo que o Senhor tinha colocado nas nossas mãos. Foi uma marca, né? Ficamos com essa marca, mas aprendemos com isso. É um testemunho hoje, né, esse tempo. Depois de 3 anos, mais ou menos, a gente criou coragem e foi tentar de novo um filho. E dessa vez, mais uma vez, eu consegui engravidar, só que foi tudo muito mais rápido do que da primeira. Eu mal fiquei sabendo que estava grávida, foi bem pouquinho tempo mesmo, não deu nem tempo de fazer ultrassom, nada. Eu já perdi o bebê. E dessa vez foi um aborto espontâneo. E a gente foi em busca do problema, né? A gente falou, não,
de novo, perder de novo, deve ter alguma coisa, algum problema. E nós fomos aí em busca do problema, do diagnóstico. Começamos a fazer vários exames, né? Vamos dizer assim, os normais que os casais fazem, né? Para ver se alguém tem um problema. E depois de muito tempo, a gente descobriu que tínhamos alguma coisa de errado, né? Nesses de rotina não tinha nada, né? Nesse que a gente fez primeiro, que todo mundo faz, estava tudo muito certinho comigo, com o Rafa. Só que a gente quis investigar mais a fundo. Nós tivemos aí um exame, alguns médicos aceitam, outros não, que é a incompatibilidade de sangue, né? Chama cross-match, então eu teria que tomar a vacina do meu sangue e a gente não era compatível, por isso que poderia estar ocorrendo os abortos, mas nós acabamos nem fazendo esse tipo de vacina, né? Também não é que não acreditamos, mas nós não fomos atrás dessa parte e já fomos para a parte genética. A gente descobriu que eu tinha uma alteração cromossômica, entre aspas, eu não sou muito normal. E os meus cromossomos trocaram de pedaço. Então acontece de toda vez que vai mandar esse pedacinho do cromossomo, vai a parte errada. E é algo um pouco complicado de explicar. Mas podia acontecer o aborto ou a notícia, assim, o diagnóstico foi do médico pra gente que ou nós iríamos abortar sempre, ou nós poderíamos ter um filho com sérios problemas. Então isso pra gente foi um super baque, porque, por exemplo, assim, você escutar que você não pode ter filho, é muito difícil, muito difícil. Mas você escutar que você pode ter um filho com sérios problemas, com vários tipos de síndrome ou coisa assim, é mais frustrante, porque a gente fica naquela, será que a gente tenta de novo, será que a gente não tenta, o que a gente faz? E nós ficamos aí, com esses dois diagnósticos sérios, seríssimos. O que nós fizemos foi confiar em Deus. Sei que em alguns momentos na nossa correria, né, no dia a dia, você não pensa muito nisso, mas quando você para e começa a refletir nisso, daí você acaba ficando triste e fala, a idade tá chegando, a gente tá ficando velho e a gente não tem filho, né? Daí pensa assim, né, todo mundo tem filho, né? A gente para pra pensar assim. A gente, às vezes, tinha um momento que a gente chegava a pensar que Deus não queria que a gente tivesse filho. A gente fala, será que a promessa é de Deus mesmo? Né? Será que Deus não prefere que a gente fique só a gente? E por alguns momentos a gente ficava pensando assim, né? Vamos deixar pra lá, vamos viver só a gente, que tá bom, que a gente é feliz. Mas, quando Deus tem uma promessa, Deus cumpre. Se é de Deus, essa promessa vai se cumprir. E aí, com tudo isso, nessa tempestade, nesse monte de notícia confusa, aí a gente acabou engavetando de novo esse desejo, dessa vez mais tipo no fundo da gaveta, e a gente passou a fazer a obra assim de uma maneira mais forte, de uma maneira melhor, a gente se entregou mais para as coisas de Deus. E a gente fez isso, continuamos na liderança dos jovens, continuamos na igreja. E logo Deus deu um projeto para nós que está na internet, chamado De Graça, onde nós colocamos vídeos devocionais, tudo relacionado à palavra de Deus. Usamos as redes sociais para falar de Deus um pouquinho e continuamos saindo pregar em algumas igrejas e tem sido, né, tinha sido uma benção, tem sido uma benção e nós colocamos na mão de Deus, descansamos. Deus sempre colocava no nosso coração, assim, vai valer a pena. Então, a gente se dedicava aí nas coisas do Senhor com muito amor, com muito prazer. E Deus cuidava das nossas coisas, Deus cuidava dos nossos sonhos. E falando que Deus cuidava dos nossos sonhos, além dele cuidar, é lógico, além da gente orar, a gente tinha muita gente em oração por nós, nossos irmãos aí da nossa igreja, nossos amigos, nossa família, né? Todos orando por nós, irmãos que a gente nem conhece, nem conhecia, né? Hoje já conhecemos bastante. Várias igrejas, enfim. Eu creio que o corpo de Cristo, né, se uniu em oração por esse propósito. O tempo passou, né? Tudo isso que nós contamos. São 18 anos, são 11 anos de casado.
8 anos aí, mais ou menos, tentando, né, essa gravidez tão desejada. E a obra de Deus aí continua sendo feita e nós trabalhando aí para Deus na igreja, com os jovens. E quando a gente menos esperava, ou quando a gente, né, não que não acreditasse mais, a gente cria, porque estava lá no nosso coração, se Deus prometeu, Deus ia fazer. Mas nós deixamos de lado, não estávamos pensando nisso. O De Graça também, que é o projeto que o Rafa comentou, começou a crescer, a gente começou a divulgar mais os vídeos, as mensagens, começou a alcançar mais pessoas, ajudar mais pessoas. Quando foi no dia 16 de maio de 2017, foi o dia em que Deus nos surpreendeu. Foi o dia que você descobriu que estava grávida, né? E esse tempo de espera até o dia do ultrassom foi um período muito difícil, parecia uma eternidade, porque não chegava nunca e a gente não sabia se estava alegre, se estava triste, se estava com medo. Mas enfim, chegou o dia 6 de junho de 2017, enfim o coraçãozinho bateu. Acho que foi o som mais lindo que eu já ouvi. E a partir desse momento a gente de verdade passou a crer. No fim, chegou o nosso milagre. E logo, né, passando algum tempo, descobrimos que era um menino. E a promessa era que fosse um menino mesmo. Né, Deus tinha falado já. E para a escolha do nome foi muito fácil. Já tínhamos o nome, eu acho que desde antes, né? Que é Davi. Nós escolhemos esse nome porque é um homem segundo o coração de Deus. Um homem que buscou a Deus, um homem que errou, a Bíblia nos conta isso. E o significado de Davi, né, quer dizer Davi amado, né, querido, e com certeza ele é amado por nós e vai ser amado pela igreja, vai ser amado por todos, porque ele vai ser, que dependendo de nós, aí um homem segundo o coração de Deus. Depois que a gente descobriu que eu estava grávida, não foi tão fácil assim, porque a gente viveu muita coisa depois, que faz parte do testemunho. E daí nesse ultrassom, no ultrassom, a gente constatou, o médico constatou que o cordão umbilical que levava o oxigênio tinha apenas uma artéria e uma veia. E o normal eram 2 artérias e uma veia. Então isso poderia ocasionar algum problema, né? Não levar o oxigênio e tantas outras coisas que podia acontecer com o bebê. E aí começou tudo de novo, medo, anseio, alegria, ao mesmo tempo tristeza, porque misturava, né? A gente não sabia o que ia acontecer, porque tinha que esperar até o próximo ultrassom. A gente fez um propósito, por causa desse probleminha que tinha dado, essa alteração, nós fizemos um propósito e o Rafa, todos os dias, até o nascimento do Davi, ele me ungia, né? E ungia o meu ventre, minha barriga. Para que esse óleo alcançasse a vida dele, para que o poder de Deus alcançasse a vida dele, ele curasse, ele restaurasse e fizesse o que precisava ser feito para que, né, tudo ocorresse normalmente. Mas Davi começou a crescer normalmente, ganhou peso e as medidas estavam todas certas e continuamos aí mais algum tempo em paz, né? E no final da gestação, acho que teve mais alguns momentos, né? Teve o aumento do líquido amniótico, isso poderia também causar algum problema para o bebê, ou isso era uma má formação do bebê, por isso que estava causando isso. E além disso, o cordão umbilical estava enrolado no pescoço do Davi. E no primeiro momento eram 3 voltas, né, no pescoço. Com tanta notícia, uma atrás da outra, cada hora era uma coisa. Mas graças a Deus, depois no último ultrassom, a gente pôde constatar que o líquido estava normal, que estava tudo certinho, peso, as medidas, tudo normal para a glória de Deus. Enfim, chegou o grande dia. Como foi difícil esperar até esse dia. Nas últimas semanas eu já não estava aguentando mais. Eu falava, Rafa, não vejo a hora de conhecer o rostinho, de olhar para o rostinho do Davi, o nosso milagre. E parece que não chegava, não passava, o tempo não passava. Mas enfim, o dia chegou, nós fomos para o hospital. Foi uma mistura, nossa, foram tantas
tantas emoções naquele momento que era um friozinho na barriga, ao mesmo tempo era um medo, porque foram, né, tantas notícias ruins. E então a gente sempre tem um pouquinho de medo, mas ao mesmo tempo eu não me contia de alegria de estar ali. Não via a hora de poder ver o rostinho do Davi. Dia 11 de janeiro de 2018, Davi veio ao mundo às 9 horas e 10 minutos, com 3 quilos 250, perfeitinho, lindo e um milagre vivo aí na nossa frente ali naquele dia. E assim, o que eu não posso deixar de contar, foi que um dos nossos maiores medos é que o nosso filho tivesse algum problema por causa dessas notícias, dessas alterações que davam no ultrassom, por causa do diagnóstico de antes que eu já tinha, né, da alteração cromossômica. E eu não posso me esquecer do momento que, depois que o Davi nasce, aquele chorinho dele foi música para os meus ouvidos. Eu não vi a hora de ouvir o chorinho dele. Foi demais, aquele chorinho pouco, baixinho. A coisa mais linda. E o Rafa viu ele primeiro, porque o Rafa estava ali, eu estava deitada. Mas eu não esqueço mais que depois que o Rafa viu ele, o Rafa veio, deu um beijo na minha testa. O que eu disse, Rafa? Eu disse, ele é lindo e perfeito. E aí, eu pulei de chorar, chorei mais quando eu estava chorando. E a gente só tem a agradecer a Deus. Outra coisa que também aconteceu no momento do parto, que foi muito forte, foi que o nosso médico, antes de ele terminar a cesárea, né, de ele fechar ali, ele disse assim: Ju, você não vai acreditar. Eu não sei como você engravidou. Você tinha endometriose e mioma. Ele falou assim: eu tô vendo aqui isso. E aquilo, eu pude chorar mais de alegria ainda. Eu não fiquei nem um pouco triste, pelo contrário, eu fiquei mais contente. Porque eu pude provar que, naquele momento, nós pudemos provar que o Davi realmente, ele é um milagre. Porque uma pessoa que tem incompatibilidade sanguínea, que tem alteração cromossômica, que tem endometriose, que tem mioma, conseguiu gerar? É só Deus. Porque para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então Davi realmente, aquele momento foi assim, mais ainda a prova do quanto Deus é real. A gente quer mostrar para você que Deus é real, Deus fez milagre no passado e Deus faz milagre. E Ele continua fazendo milagre. Então creia, somente creia em Deus, que Ele pode fazer um milagre na sua vida assim como fez na nossa. Mas para isso basta que você entregue a sua vida para Ele, basta que você acredite nele, creia nele, descanse, confie nele. Não vale a pena cada dia servir a um Deus tão maravilhoso, a um Deus tão tremendo assim. Podemos dizer hoje, valeu a pena. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena.
Minhas palavras te darei, te darei, te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. De cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, eu sei que vai. Eu sei que vai.